se dobrará diante da presença do nosso Deus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Olha-me, Jesus, louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Oh, Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Como é bom quando nós podemos louvar e engrandecer, reconhecer que o nosso Deus é um Deus de vitória, é o Deus vitorioso, é aquele que vai à nossa frente, que segura na nossa mão e nos conduz em vitória. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Declare com convicção. O poder do Senhor se manifesta na adoração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Diga com fé, com certeza, vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Inferno não prevalecer e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Aleluia. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Glória a Deus, aleluia. Diga com certeza: vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão, aleluia. Como um trovão, impetuoso, poderoso és. Declare, declare com fé. Nosso Deus é grandioso e vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso
estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplaudir esse Deus que é grandioso, que é poderoso, que manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, manifesta o seu poder sobre as nossas vidas. Aleluia, glórias a Ele. Em nome de Jesus, vamos continuar louvando ao Senhor. Jesus. Aleluia, Jesus. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. O Senhor encontra corações de verdadeiros adoradores. quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar
voz de verdadeiros adoradores. Ó Senhor, nós queremos ser reconhecidos pelo Senhor como verdadeiros adoradores, Senhor. Que o Senhor encontre o nosso coração quebrantado, nosso coração, Senhor, voltado para Ti. Ó Senhor, nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Nós sabemos, Senhor, que são tantas as dificuldades, tantos os desafios, mas nós cremos no Teu poder, Senhor. O Senhor conhece aqueles que Te buscam. O Senhor inclina os Teus ouvidos para ouvir o clamor daqueles que Te buscam, Senhor. E a Tua igreja, a cada dia, tem clamado, tem, Senhor, se colocado diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos a cada dia reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, que o Senhor é o tudo na nossa vida, que sem a Tua direção, Senhor, nós não podemos seguir, Senhor, nós não podemos encontrar, Senhor, descanso, mas é somente quando o Senhor nos conduz em paz que nós encontramos o descanso para as nossas almas, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada um que entrou aqui nessa noite, o Senhor conhece a realidade do coração de cada um que está aqui. O Senhor sabe o que cada um de nós busca a cada dia. E que quem entrou aqui hoje, Senhor, buscando algo de Ti, possa encontrar em nome de Jesus. Que o Senhor preencha o coração com a Tua presença. Que o Espírito Santo preencha o coração com unção, com poder, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Senhor, passeia no meio da Tua igreja, opera milagres, Senhor, na vida de cada um que está aqui, Senhor. Que esse ano que estamos iniciando, Senhor, nós possamos fazer o propósito de caminhar cada dia desse ano na Tua presença, Senhor. Possamos caminhar cada dia, Senhor, desse ano, buscando a Tua direção, buscando a Tua sabedoria, Senhor, buscando tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada irmão, Senhor, que está acompanhando essa celebração pela internet. Que o Senhor também alcance esses corações com a Tua paz, com a Tua alegria, Senhor. E que nós não nos esqueçamos, Senhor, que em cada momento é o Senhor que está à nossa frente, é o Senhor que nos guia. Por isso, Senhor, nos ajude nessa caminhada. A cada desafio que nós teremos nesse ano, que nós possamos caminhar contigo, meu Pai. Que nós possamos nos apoiar em Ti. Que possamos exercer a nossa fé, Senhor. Que apesar de tudo, apesar da dificuldade, apesar do problema, apesar da tristeza, é o Senhor que nos sustenta em nome de Jesus. Coloca a Tua mão de poder, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Quem está aguardando, Senhor, alguma proposta de trabalho, Senhor, que possa ser alcançada em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Senhor, que está aguardando cura, está esperando uma cura vinda de Ti, Senhor, que o Senhor derrame a Tua unção de cura sobre essa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Se tem algum coração aqui, Senhor, amargurado, triste, que o Senhor possa preencher com a Tua alegria, que é aquela alegria, Senhor, que permanece, e com a Tua paz, que é aquela paz, Senhor, que excede o entendimento, que nós não entendemos, mas que somente quando sentimos, Senhor, nós podemos compreender como é grande o Teu amor sobre a nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, coloca a Tua mão sobre a Tua igreja, Senhor, e que possamos juntos, como igreja, como IBACE, caminharmos, Senhor, nos propósitos que o Senhor tem para a vida da Tua igreja aqui nesse bairro, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está enviando dos céus, meu Pai, as respostas que cada um aqui precisa. Em nome de Jesus, nós Te rendemos glória, Senhor. Amém, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Gostaria de chamar os diáconos, que vai auxiliar no momento da ceia.
desejar aos irmãos também um feliz ano novo, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, conduzindo todo esse ano que você tem aí para sonhar e realizar grandes coisas. Amém. Mas como a gente comentou na semana passada, né, na pregação, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça de consagrar ao Senhor todos os seus planos, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como é bom a gente começar o ano com um momento tão solene e tão importante na casa do Senhor, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é apenas um momento de ritual religioso, de tradição. É um momento onde nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor, até o dia que Ele voltará para buscar a gente. É um momento onde da igreja primitiva, a igreja ela transfere os seus cultos do sábado, para se diferenciar dos judeus, para os domingos, para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor, fazendo todos os domingos a festa do amor, né, chamada também de ceia do Senhor. E nesse momento nós celebraremos esse momento tão importante. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que foi batizado conforme as instruções que a palavra do Senhor ela determina. Aquele que está em comunhão com a sua igreja batista ou qualquer igreja que professa o nome do Senhor Jesus Cristo. Você participe da ceia. Faça um autoexame também em você, conforme a gente vai ler nas escrituras também, para que você possa participar desse momento de forma digna. Paulo falando aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, versículo 23, ele fala assim: olha, pois eu recebi do Senhor o que eu também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso. Em memória de Cristo, eu convido vocês a comer o pão.
gentileza por irmão Gedão orar para a gente? Oi? Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial, ó Pai, em que celebramos, ó Deus, a Santa Ceia do Senhor, ó Pai. Abençoe, Senhor, cada coração aqui. Temos por este momento, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Da mesma forma, depois ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Em memória do sacrifício do Senhor, bebamos do cálice. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento tão especial, esse banquete espiritual que estamos recebendo agora, pelo Teu sacrifício naquela cruz, Pai, para que possamos ter vida eterna ao Teu lado. Obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou naquela cruz por nós. Mesmo não merecendo, o Senhor morreu naquela cruz e levou todos os nossos pecados para a vida eterna. Obrigado por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. Permita-me agora finalizar a leitura. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice de forma indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Normalmente os pregadores ou os pastores, eles finalizam aqui, mas eu gostaria de avançar um pouquinho mais no texto, né? Para a gente elucidar melhor esse momento. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice, pois quem bebe e come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E Paulo ainda acrescenta: por isso que há muitos fracos e doentes entre vocês, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos do Senhor juízo. Então, sempre que o fizermos, esse momento façamos com o coração alegre, celebrando mais uma vez e adorando tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pela sua bondade, Pai, porque o Senhor se entregou naquela cruz e derramou seu próprio sangue reunida, onde podemos, Pai, juntos como um corpo celebrar a sua morte e ressurreição até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, nós proclamaremos o seu santo nome e nos reuniremos, Pai, como um só corpo e um só coração, para bendizer o teu santo nome e te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre a sua igreja. Cuida dos nossos doentes, Pai. A tua palavra fala que se nós não nos examinarmos, nós corremos o risco de adoecer, Pai, física e espiritualmente. Então pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o pecado ele seja diluído através do seu sangue, através do teu pão nessa noite, para que nós possamos, em nome de Jesus, viver uma vida santa, digna do teu santo nome, ó Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos nos colocar em pé para nós louvarmos ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou,
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós temos o nosso momento especial de todo domingo, em que nós temos a alegria, né, o privilégio de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Gostaria de saber se nesta fileira aqui temos alguém pela primeira vez hoje nos visitando. Ah, que bênção! Os irmãos já sabem, né? Vamos aplaudir. Temos aqui irmãos que estão mais próximos, por favor. Não tô. Ó, que bênção! Temos um casal ali. Sejam bem-vindos, igreja. Vamos aplaudir. Que bênção tê-los aqui no nosso meio. Que vocês se sintam abençoados aqui no meio da nossa igreja hoje. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Muito obrigada. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha
és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer. Abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no momento agora do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. Um momento no qual nós recolhemos os nossos dízimos, ofertas e contribuições financeiras. Você que é nosso visitante, você que está nos visitando hoje, não se sinta constrangido a contribuir. Aqui você não vai receber um boleto para poder pagar. Aquilo que nos foi dado de graça nós damos. Os compromissos a honrar. Nós temos a nossa adoração a prestar ao Senhor. O momento de ofertório, a gente nem dedica muito tempo a este momento, mas não é que nós não precisamos desses valores. Deus não precisa, nós precisamos. Deus quer que você contribua como uma maneira de adorar a Ele. A sua salvação não depende disso. Não sei se algum dia alguém já falou para você que a sua salvação depende da sua contribuição. Desculpa. Não está escrito isso na minha Bíblia. Não foi isso que eu aprendi. Não é isso que eu aprendo lendo as Escrituras. A sua salvação depende da tua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos esquecer que o Senhor tem bênçãos grandiosas para aqueles que colaboram na casa do Senhor. E agora é uma oportunidade de você fazer isso. Temos diversas facilidades para poder fazer a contribuição. Temos os envelopes. Você não precisa colocar o teu nome no envelope. Nós não precisamos saber quem está contribuindo ou não. A contribuição é uma demonstração da tua fé e da tua adoração ao Senhor, do qual a liderança dessa igreja não tem nada a ver com quem contribui ou quem não contribui. Nós estamos aqui para ensinar aquilo que está certo segundo a palavra do Senhor. Que o Senhor diz que não faltará no teu celeiro. Você contribuirá por fé e Deus não deixará faltar na sua casa. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar por necessidades. Então contribua com fé. Contribua sabendo que se você tem com o que contribuir, foi porque Deus te abençoou. Se você tem o teu trabalho, foi porque Deus te deu força, te deu sabedoria, te deu inteligência suficiente para você exercer o trabalho que você exerce. Nós apenas estamos retribuindo aquilo que o Senhor já nos deu. Amém? Temos os envelopes, do qual você pode colocar o seu valor em espécie. Temos a maquininha que hoje está funcionando, né, para poder fazer em débito. Temos o QR Code atrás das cadeiras, temos o QR Code aqui também, tá? Então contribua com um sorriso no rosto, porque o Senhor se agrada daquele que contribui com alegria. Amém? Vamos ficar em pé? Enquanto o louvor vai sendo tocado, vocês fiquem à vontade para contribuir da maneira com que você achar melhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu
Te agradecemos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos teus filhos aqui, Pai. Deus amado, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Pai amado. O Senhor sabe, Senhor, quantos aqui contribuíram, Pai amado, com fé que o Senhor não deixará faltar, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor, Pai amado, venha estar com cada um deles aqui, Pai amado. Em nome de Deus, não deixa faltar no celeiro dos teus filhos, Pai amado, o pão de cada dia, Senhor. Não deixa faltar no coração dos teus filhos o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. As crianças, hoje os jovens ficarão aqui, tá? Deus abençoou o nosso irmão Jean, que iria estar com os jovens hoje, e a Aurora nasceu e ele está com a Aurora. Amém? Josi? Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Sou Josiane, feliz ano novo. Bom, a salinha de 0 a 2 anos ficará ali, né, que é berçário. Aí nós uniremos as salinhas de 3 a 9 com a Eliana e as crianças de 10 a 15 comigo, tá bom? Nós vamos fazer um momento bem especial ali para elas. Obrigada. Então, eu sei que vocês não gostam de vir, mas me esperam ali, tá? Oi? Ora? Já correram. Já correram. Mas vamos lá. Meus queridos, hoje, vocês primeiro culto do ano, vocês já estão na versão 2026 de vocês? Vocês já fizeram os seus planos para 2026? Eu sou daqueles da antiga que faz os planos ainda assim. Não, esse ano eu vou emagrecer. Quantos anos eu falei isso, gente? E a balança só mostra o contrário, mas eu estou lá, crendo que este ano eu consigo. O meu problema é que a minha esposa está ouvindo isso, mas esse ano eu consigo. Aqueles que fazem o plano de, não, esse ano eu vou aprender um novo idioma, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Isso é bom. Às vezes parece um pouco infantil, né? Mas diz a palavra que nós somos como crianças aos olhos do nosso Pai. Então que sejamos infantis, mas que possamos realmente começar estes planos e caminhar neles, né? Diz que aquele que nunca leu a Bíblia, mas faz um plano para ler e consegue ler uma semana, você já venceu uma semana. Para quem não leu nada, ler um capítulo já é muita coisa. Como diriam os antigos, para quem não tem nada, um é mais que o dobro, né? Então eu também tenho meus planos. E vou falar para vocês que essa mensagem de hoje tem tudo a ver com os planos que eu tenho para 2026 na minha vida. Eu vou falar para vocês que eu costumo não mostrar antes a mensagem que eu vou trazer, nem para minha esposa, ela não vê. Muitas vezes é para que eu não seja influenciado, né? Eu deixo que o Espírito Santo conduza. E aí, quando o pastor fez o anúncio da mensagem e colocou o tema da mensagem, oração, ferramenta para a prosperidade, minha esposa olhou para mim e falou: é sobre isso mesmo que você vai falar? Falei: é. Aí ela: tá bom. Eu sei o porquê que ela falou isso. Eu sei que eu não sou um exemplo disso. Deveria ser. Essa mensagem para mim,
eu acho que eu tenho que ouvir ela quase todos os dias. São 365 dias no ano, agora só tem 361. Eu teria que ouvir essa mensagem os 361 dias que restam para o final deste ano, porque como eu preciso, como eu necessito mudar nesse quesito, né? Então, eu trouxe essa mensagem para mim. Tomara que ela atinja o coração de vocês. Vamos orar? Vocês não precisam ficar de pé, apenas se vocês quiserem. Se não quiserem, podem ficar sentados. Ó Deus amado, queremos te agradecer, Senhor, por este breve momento do qual estamos nos dedicando a ouvir a Tua palavra, para poder ouvir a Tua mensagem, para poder ouvir, Pai, mais daquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós, Pai. Ó Senhor, hoje eu estou aqui para poder, Pai amado, ministrar, Senhor, aos meus irmãos a Tua palavra, que o Senhor me use, Pai amado, como ferramenta para a Tua obra, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, possa atingir corações com aquilo que o Senhor, Pai amado, colocou no meu coração. Pai, que cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, seja impactado pela Tua palavra, pelo Teu toque, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai amado, tenha liberdade no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu vou começar falando sobre prosperidade. É uma palavra que está tão corrompida e tão mal vista, porque a gente fala em prosperidade, já vem alguns, olha lá, já vem a teoria como é que é? O evangelho da prosperidade. É o evangelho do rico, vai ficar rico. Para ser próspero, para ser próspero. Eu vou falar para vocês, a prosperidade é uma palavra que tem sido muito mal interpretada nos dias de hoje. Muito corrompida, muito mal utilizada, muito mal dita. Prosperidade, na verdade, ela são as coisas darem certo, e vai muito além da riqueza. Aqui já viu pessoas viúvas, aposentadas, que são prósperas, e quantos de nós já vimos pessoas riquíssimas que não são prósperas? Pessoas riquíssimas que são infelizes, e pessoas com uma condição financeira tão precária, mas que são prósperas, estão sempre com um sorriso no rosto, estão sempre prontas a ajudar alguém. Isso é prosperidade, cara. Isso é prosperidade. É você ter tanto de algo que você possa abençoar alguém. É você ter tanta alegria que você contagia. Não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de alguém que você não consegue ficar triste perto dessa pessoa. A pessoa é tão para cima, a pessoa é tão animada. Caramba, como essa pessoa é próspera, porque ela é feliz. Ela é feliz comendo um dogão na esquina. Mas ela consegue ser feliz comendo um prato chique num restaurante chique. Ela ainda assim é feliz porque ela não depende daquilo para ser feliz. Ela é feliz. E quantas pessoas você vê muitas vezes com tudo aquilo que os olhos veem, ela consegue. Tudo o que você deseja material, aquela pessoa tem em abundância. E é infeliz, amargurada. É uma pessoa que você chega perto e você dá vontade de ficar longe. Você fala, caramba,
É um clima pesado estar perto de certas pessoas, por mais que elas estejam num carro importado, num carro de luxo, numa mansão, mas a pessoa é infeliz, aquela pessoa não é próspera. Tem uma frase que na internet eu já vi sendo atribuída para pelo menos umas 4 pessoas. Então, infelizmente, eu não vou poder dizer de quem é a frase, porque eu não sei. Mas eu acho uma frase tão propícia, que diz assim: tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Aí eu acrescento: tem gente que é tão rica, que só lhe falta dinheiro. E isso é a mais pura verdade. Nós baseamos a prosperidade em dinheiro, em riqueza, em posses. E não que não seja, tá? É também, mas não é só isso. Porque se fosse só isso, não existiriam tantos ricos depressivos. Não existiriam. Não é só isso. Mas isso também faz parte. Você não ter falta. Prosperidade é você não ter falta. Sabe, isso que eu vim falar com cada um de nós aqui hoje. Sobre prosperidade. Por que eu vim falar sobre prosperidade? Porque nós somos seguidores de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém? Foi tão fraco esse amém. Senhor Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Amém? Amém. Agora sim, agora eu fiquei mais satisfeito. E se Senhor Jesus é o Senhor de nossas vidas, como fazer para sermos prósperos? E eu fiquei ruminando esta palavra. Como que ser cristão e como que eu faço para ser cristão e ser próspero? Quantas vezes nós já ouvimos que Deus tem um plano na sua vida? Alguém aqui já ouviu isso? Que Deus tem um plano na sua vida? Eu já ouvi, algumas vezes. E aí, coincidências ou não, eu acho que coincidências não existem, eu chamo de Jesuscidência. Neste fim de semana, nessa virada do ano, eu ouvi um pastor amigo falando assim: Deus não tem um plano na sua vida. Deus tem um plano. E quer que você faça parte do plano dele. Isso muda tudo. É um joguinho de palavras que muda todo o conceito. Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano e quer que você faça parte do plano dele. Quer ser próspero? Faça parte do plano de Deus. E sabe por que eu estou falando isso? Porque assim, nós fazemos os nossos planos, não consultamos o Senhor, e quando começa a dar errado, nós falamos: e aí Deus, o Senhor não vai me ajudar não? E Deus olha e fala: ué, mas você nem me convidou no começo? E quer que eu conserte agora as bobices que você fez? Eu não fui convidado no começo. Você não me perguntou se era isso que eu queria para a sua vida ou não. Você simplesmente foi. E agora, eu, Alex, pergunto: qual é o compromisso que Deus tem que ter com o seu plano? Se o seu plano não é o dele. Gente, isso me colocou em pensamentos. E olha que eu não sou muito bom nisso, em pensar. Mas me botou para pensar. Qual é o plano de Deus? Deus tem um plano.
salvar cada um de nós. De quê? Dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Deus tem um plano: nos salvar do fogo do inferno. Deus tem um plano, e o plano dele foi traçado desde o início. Vocês viram lá em Gênesis já, que está escrito, que a serpente morderá o calcanhar do filho da mulher, e o filho da mulher pisará a cabeça da serpente. Era Jesus, Jesus que ia pisar na cabeça da serpente, e Jesus é quem iria morrer na cruz por nós, para pagar os nossos pecados, e todo aquele que crê em Jesus será salvo. Este é o plano de Deus, o plano perfeito. Tem até uma canção, né? Este é o plano perfeito. Mas e aí? Aonde você entra nisso? Você já se perguntou sobre isso? Poxa, Senhor, para que o seu plano... Olha que pergunta sábia. Para que o seu plano, Senhor, seja cumprido, qual é o meu papel? Aonde eu tenho que estar? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Aonde o Senhor me quer? E eu vou te contar uma outra novidade. Normalmente, você não quer estar lá, aonde o Senhor quer que você esteja. Mas aonde o Senhor quer que você esteja, é o melhor para você. E eu queria falar sobre uma pessoa, sobre um homem, sobre um exemplo de pessoa que se colocou no plano de Deus. Passa aí, Rô. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler aqui, porque Deus ainda não me curou ainda da miopia. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. É interessante, Moisés estava passando, ele estava trabalhando, ele estava nos afazeres dele, ele estava no plano dele. Este era o plano de Moisés. Eu sou pastor de ovelha, eu trabalho para o meu sogro, o dia que o meu sogro passar dessa para uma melhor, eu vou assumir o rebanho. Eu já sou pastor de ovelhas. E Moisés, de boa, passando assim, olhou e viu uma sarça, que é tipo de um arbusto, e estava pegando fogo. Acho que ele já deve ter visto aquela cena algumas vezes, porque estava pegando fogo, mas a sarça continuava verdinha, ela não queimava. Ele olhou e falou: está esquisito esse negócio aí, vou lá olhar. Passa aí. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Queria fazer uma observação aí. Moisés, chegando perto daquela visão interessante que ele estava tendo, no meio do caminho, Deus falou assim: Moisés, Moisés, tira a sandália do pé, pois a terra que você está pisando é a terra santa. Gente, poderíamos fazer milhões de analogias sobre isso, mas eu queria trazer uma observação. Às vezes a gente está querendo chegar perto do Senhor calçando as sandálias que nós estamos calçando a vida inteira, com as
pegar com as marcas dos caminhos que nós trilhamos até aqui. O Senhor está te chamando para uma coisa nova. O Senhor está te chamando para algo novo. O Senhor está te falando, tira as sandálias dos teus pés e venha falar comigo. Como quem diz, abaixa o teu orgulho, pega a tua sabedoria e coloca em stand-by aí, tira ela dos seus pés e vem falar comigo, porque eu tenho algo novo para falar para você. Se você tem caminhado por caminhos do qual você acha que está certo, do qual você aprendeu que aquele é o certo, para e dê a oportunidade, olha aqui que eu estou falando, pare e dê a oportunidade para Deus te mostrar coisas novas, para Deus mostrar para você o plano dele, e aonde você pode estar inserido neste plano. Eu não faço ideia para quem eu estou falando isso. Então eu estou falando para mim mesmo. Passa para mim, Rô. Não é aí não. Volta. Eu tirei. Passa de novo. É isso aí mesmo. Então, o que aconteceu? Deus começou a revelar para Moisés o plano dele, de Deus, não o plano de Moisés. Então Deus falou assim: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deixa eu falar, para quem não conhece essa história, o povo de Israel estava escravo no Egito. Os egípcios escravizaram o povo. E o povo estava sendo fortemente oprimido pelos egípcios. Mas muito. Sabe? E os israelitas, que é o povo do Senhor, começou a clamar e pedir para que o Senhor os livrasse das mãos dos egípcios, das mãos da tortura que eles estavam sofrendo. Então aqui é Deus falando para Moisés: o meu plano é livrar, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então Deus falou assim: agora eu vou livrar o meu povo desta opressão. Fique imaginando Moisés ouvindo isso. Se fosse eu no lugar de Moisés, eu ia falar: bom plano, Senhor, gostei, aí, mandou bem, esse plano é legal, gostei dessa parada. Pô, vai livrar o nosso povo, Senhor. Caramba, como é bom saber disso. Vou contar às pessoas. Isso, Alex, tá? Vou contar às pessoas que o Senhor vai livrar o nosso povo dessa escravidão. Mas aí, passa, Rô. Aí, Deus vira para Moisés e fala assim: vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Tipo assim, calma aí, Senhor. Eu? Como eu? O plano é teu. Ele: pois é, agora você vai lá e livra o meu povo. Não. Não é bem assim que eu estava pensando. E sabe por que eu estou falando isso? Porque está escrito isso. Moisés vira e fala assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar
os israelitas do Egito. Como que diz? Não, Senhor, o plano é bom, mas a ferramenta é ruim. O Senhor não, peraí, o Senhor perdeu uma parte da história. Eu saí de lá fugido, porque eu matei um egípcio. E o povo, o nosso povo, ainda viram para mim e falou assim: quem que colocou como juiz? O nosso povo me expulsou de lá. Senhor, eu acho que o Senhor devia estar ocupado e não viu essa parte. Não é possível. Moisés falando. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aí Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? O que lhes direi? Moisés estava argumentando com o Senhor. Não, mas peraí, o que eu vou falar para a galera? Eu vou falar o quê? Como é que eu vou falar para o povo? Como é que vai ser isso? E outra, Moisés falando, Moisés desesperado, cara. Eu vejo Moisés aqui desesperado. Que ele diz assim: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Tipo, Senhor, você não está entendendo. Não dá para mim. Não dá para mim. Quantos de nós já chegou e falou assim: não, isso não é para mim não. Não consigo. Não dá um microfone para mim não, que eu me tremo todo. Quantas vezes você já disse isso? Não, me deixa ali no cantinho. Me põe em outra coisa. Não dá. Como é que eu vou falar? Eu imagino Moisés: não, Senhor, não tem umas ovelhas não? Dá umas ovelhinhas para eu cuidar aí, mas ovelhinha, bichinho. Não as tuas ovelhas, uns bichinhos para eu cuidar. Eu não consigo falar. Com os bichos eu não preciso falar. O Senhor falou: cara, eu vou falar por você. Eu vou colocar a palavra na sua boca. Moisés retrucando. O Senhor disse: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E Moisés falou assim: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Caramba, é muito nós isso aí, cara, desculpa. Poxa, é virar e falar assim: não, Senhor, o pastor Júnior aí, envia ele. Envia outro aí. O G, cadê o G? Chama o G, envia o Toco, envia outro. Não dá para mim. Não dá para mim. E o Senhor fala para você assim: o plano é meu. O compromisso de fazer esse plano dar certo é do Senhor. Se você foi chamado para fazer parte do plano do Senhor, o compromisso de fazer dar certo é dele. Você entendeu isso? Você entendeu que não depende de você? Você entendeu que não é por sua força, por sua sabedoria, por sua perspicácia? Você não entendeu que não é as palavras certas que sairão da sua boca, não vêm de você? Não vem de você. O plano é dele. Se coloque à disposição do Senhor. Se coloque à disposição do Senhor para que o plano dele se cumpra. Nós moramos numa cidade tão bacana,
Jundiaí é um lugar tão legal. Uma das melhores cidades para se morar. E o Senhor tem um plano aqui, que vai além do seu. O plano do Senhor é ter você fazendo parte do plano dele. Para poder esta cidade ser uma referência da glória de Deus nesse país. E isso nem está escrito aqui. Eu não costumo escrever as mensagens, hoje eu escrevi. Mas isso nem está escrito aqui. Eu senti no coração de falar. Jundiaí pode ser uma referência da presença do Senhor no meio do povo. Mas quantos estão dispostos a abrir mão dos seus planos para estar no centro da vontade do plano de Deus? Quantos estão dispostos a abrir mão do seu conforto para estar no centro da vontade de Deus? Quantos estão dispostos para abrir mão das suas riquezas para estar no centro da vontade de Deus? Quantos estão dispostos, muitas vezes, até ter atrito dentro da família, para estar no centro do plano de Deus? E eu vou falar, quando você está disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus desejos, para cumprir a vontade de Deus, Deus tem um compromisso em deixar você próspero. E mais uma vez eu vou falar, ser próspero não é ser rico. E eu não estou falando também, largue tudo e vai montar uma igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que às vezes Deus te dá uma oportunidade de você fazer a vontade dEle no teu trabalho. Por que não o teu emprego não está no centro da vontade do Senhor? Não é um plano do Senhor? É sim. Quando foram construir o tabernáculo, teve lá artesãos, teve carpinteiros, teve pessoas que mexiam com argila e com barro, estavam no plano de Deus. E quem disse que não pode ser você? Quem disse que não pode ser você dentro do seu trabalho? Mas você já perguntou isso ao Senhor? Como que eu posso ser, Senhor, parte do seu plano aqui aonde eu trabalho? Como que eu posso ser parte do teu plano? Você já perguntou isso para Deus? Porque todos nós lidamos com pessoas que não conhecem a Cristo. E o plano de Deus é nos salvar dos nossos erros, nossas falhas, dos nossos pecados. E se você ir lá para aquela pessoa e conseguir mostrar Jesus para essa pessoa, você está fazendo parte do plano de Deus. Seja onde você trabalha, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o lugar. Teve uma vez que eu ouvi um cara falando que ele era barbeiro, né? Cortava cabelo. E ele era cristão. Essa história é mais uma daquelas histórias que nós ouvimos na internet. Eu não sei a veracidade dessa história, mas eu achei ela bem propícia. E alguém trouxe uma mensagem como essa, da qual eu estou falando agora. E este cara, barbeiro, crente, sério, pessoa comprometida, falou: primeiro cliente que entrar aqui,
Eu vou falar de Jesus para ele. E entra na barbearia dele um ateu. Aí ele olha e fala, poxa senhor, não podia facilitar um pouco? Um ateu? Um ateu, entrou um ateu. E o ateu olhou e viu uma Bíblia e falou assim, você consegue acreditar nesse livro? Deus não existe. Aí ele, poxa cara, Deus existe sim. Deus existe. Não, se Deus existisse, não existiria tantas pessoas passando fome, crianças sofrendo, tantas pessoas doentes, não existiriam tantas pessoas assim, se Deus realmente existisse. Aí esse cara olhou, ficou sem saber o que falar, aí passa na rua, um morador de rua, com um cabelão, aí ele olha e fala assim, pois é, cara, eu estou achando que barbeiro não existe. Aí o cara olhou para ele e falou, do que você está falando? Se barbeiro existisse, aquele cara não estava com aquele cabelo daquele tamanho, todo desgrenhado, com aquela barba toda feia. Se barbeiro existisse, aquele cara não estava assim. Aí o cara olhou e falou, ué, mas é só ele vir aqui. Aí ele, com Deus é a mesma coisa. As pessoas estão passando por dificuldades, por problemas, por falta, aí eu acrescentando, né? Por falta de prosperidade, por não estarem indo aos pés do Senhor. Aquele barbeiro aproveitou a oportunidade que ele teve para poder falar de Jesus para alguém. Não é uma indireta não, tá, Pedro? Fica tranquilo. É que eu só lembrei da história. Mas, aonde você estiver, a sua quentinha, quando você for entregar, pode abençoar a vida de alguém. Cada profissão que você tem aqui, você pode abençoar a vida de alguém. Você pode ser uma ferramenta para o plano de Deus na vida de alguém. E aí, você pode pensar assim, poxa, se eu descobrir qual era o plano de Deus e aonde eu me encaixo nesse plano, os meus problemas se acabaram-se, como diria o seu Creyson. E eu falo, não, sinto te informar, mas Moisés foi um cara que nos mostrou que os seus problemas não vão se acabar, porque você sabe qual é o plano de Deus e você sabe qual é a tua função neste plano. Nós teremos dificuldades, nós teremos desafios, e eu quero mostrar alguns que Moisés passou. Passa aí. Em Êxodo 14, 13, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esse episódio aqui foi o episódio do qual Moisés conduziu o povo, livrou o povo dos egípcios, e ele estava de frente ao mar. Aquela região, se vocês veem no mapa, é uma península. Então, assim, é um vale, né? Montanha, montanha e mar. Na frente dos caras, mar. Atrás dos caras estava vindo o exército egípcio. Foi até difícil falar egípcio, quase não saiu. Do exército do Egito, vindo contra ele. E agora? Aí o povo tinha cova suficiente no Egito, não? Moisés olha e fala, acalmem-se, acalmem-se, fiquem tranquilos. Cara, eu olho e parece que Moisés já sabia o que ia acontecer, mas pasmem, Moisés não sabia o que ia acontecer.
como que as coisas iriam acontecer. Ele só sabia que iria acontecer algo. Aí, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Cara, eu ia pirar o cabeção. Não ia dar para mim não ia dar. Quem ia falar assim, diga que sigam avante. Eu ia olhar e falar, aonde? É água. É água. Ainda bem que não sou eu, ainda bem que era Moisés, né? Moisés esperou o Senhor falar. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Caramba, às vezes a gente está numa encruzilhada, a gente está numa emboscada, a gente está de um jeito que você não vê saída. Mesmo você estando E o Senhor fala, vai lá com o teu cajado, levanta o cajado, ergue a mão e o mar vai abrir. E o mar se abre e as pessoas passam. Passa de novo. Mais um. E aí, não acaba por aí. Eles chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. E é essa a razão porque se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Os caras estavam no deserto, com sede. Aí olha, tinha água. Na hora que beberam, amarga. Aí os caras, não dá para beber essa água. Moisés ora e fala, Senhor, me ajuda aí. Manda um filtro Europa aí para mim. O Senhor fala, pega o arbusto e joga. Jogou e a água ficou doce. Às vezes a gente está morrendo de sede do lado da fonte de água. A gente está passando por um caminho dentro do plano de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, e a gente passa sede, mas não clama ao Senhor. Moisés parou e clamou, Senhor, o que eu faço agora? Quando estava lá na frente do mar, Senhor, o que eu faço agora? Quando estava na água amarga, Senhor, o que eu faço agora? E aí prosseguiu. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome essa multidão. Ô povinho difícil. Os caras estavam com fome. E agora? Estávamos no deserto. Vamos comer o quê? O povo começa, antes de a gente tivesse ficado lá pelo menos, tinha lá nossas panelas de carne, agora viemos para cá para morrer de fome. Disse porém o Senhor a Moisés, se o Senhor disse a Moisés, Moisés estava lá, falando com o Senhor, orando, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Eu já vi chover água, eu já vi chover gelo, eu já ouvi falar de chuva ácida. Agora, chover pão, só na Bíblia. E Deus fez chover pão. Sabe durante quanto tempo? 40 anos. Todos os dias chovia pão.
todos os dias. Você não podia guardar aquele pão para o outro dia, porque ele amanhecia cheio de boloro. Você só poderia pegar a porção que você fosse comer aquele dia. Caramba! Todo dia era um dia para testar a fé. Será que amanhã vai ter pão? Hoje choveu pão, mas chover pão é algo tão extraordinário que será que vai se repetir amanhã? Isso pairava na cabeça de alguns. Pairaria na minha cabeça. Hoje choveu, mas e amanhã? E o povo era ousado, que o povo falava assim: poxa, eu queria comer uma carninha, né? Só pão, só pão, só pão, só pão, só pão, só maná. Poderia rolar a carninha. Depois vocês leiam aí, que essa aqui é a tradução Alex, tá? Poderia chover uma carninha aí. No outro dia amanhece cheio de codorna. Cheio de codorninha. E os caras, gente, codorna. Vamos assar. Assaram, vamos mandar a codorna. Pô, Deus fazia ainda chover carne para os caras. Fazia chover carne. Como é que pode, cara? Por quê? Por que que Deus fazia isso? Porque Moisés resolveu fazer parte do plano de Deus. E todas as vezes que Moisés tinha problemas, e ele teve muitos problemas, ele dobrava seu joelho no chão e clamava ao Senhor. Senhor, a galera cansou de comer pão, quer comer carne. E Deus, tá bom, vamos mandar carne para eles. Senhor, a água lá tá zoada. Tá legal não. Joga o arbusto ali. Aí joga o arbusto. Senhor, tá rolando a guerra aí. Tem a guerra, eu acho que eu escrevi. Não, da guerra eu não lembro se eu escrevi. Tá tendo uma guerra aí, Senhor. Cara, levante as suas mãos aos céus. Essa da guerra, os amalequitas apareceram para destruir o povo do Senhor. E Moisés falou com Josué: vai lá e guerreie. Enquanto isso, eu, Arão e Ur vamos subir ao monte e vamos orar para que Deus nos dê livramento. E Moisés ficava com as mãos assim, levantadas. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, aí eu acho que foi assim, a mão levantada, o exército do Senhor ganhando. Aí, uma mosca, vou coçar. Aí o exército começava a perder, que ele abaixou as mãos. Ele, não quer levantar a mão, levanta a mão. Aí ele, pô, mas está coçando aqui. Abaixava a mão, o povo começava a perder, aí levantava as mãos de novo. Chegou um tempo que ele não estava mais aguentando ficar com as mãos levantadas. Eu não sei quantos minutos eu aguentaria ficar com as mãos levantadas. Moisés ficou horas. Moisés ficou um dia inteiro. Chegou um tempo que ele não estava mais aguentando. Ele já era coroa. Moisés saiu do Egito com 80 anos. Moisés não estava mais aguentando os braços levantados. Arão e Ur trouxeram uma pedra para Moisés sentar. E seguraram, apoiaram as mãos de Moisés para cima. Sabe o que isso significa? Que a guerra que o povo de Israel estava passando foi sustentada pela oração de Moisés, clamando ao Senhor: Senhor, não nos deixe ser derrotados. Eu sei que eu estou nos teus planos, Senhor. Eu sei que eu estou fazendo a tua vontade, mas eu estou aqui te pedindo: me ajuda a vencer essa guerra. Me ajuda a vencer essa batalha. Passa aí, irmão. Então, Moisés, ele aprendeu que os planos dele não era o principal objetivo da sua vida. Moisés aprendeu que o principal objetivo da vida dele era ser ferramenta
para os planos de Deus. E a pergunta hoje é: você está fazendo parte dos planos de Deus, ou você está fazendo parte dos seus planos? Ou você está lutando para que a sua vontade seja feita? Você está lutando para cumprir os planos de Deus na sua vida? E outra coisa, você pode falar, eu não tenho essa certeza ainda, eu vou continuar lutando. E aí, você tem orado para que as coisas deem certo na sua vida? Quando tudo estiver difícil, você tem orado? Ah, não, eu liguei para o pastor e pedi para o pastor orar por mim. Mas e você? Tem orado? Tem um rap que fala assim: eu não, como é que é? Eu não acredito em oração poderosa, dela eu tenho aversão. Eu acredito num Deus poderoso, que ouve a minha oração. Você não precisa do pastor ungidão, do apóstolo, bispo, arcebispo, sei lá como é que é o nome que você queira dar, o título que essa pessoa tenha, para que Deus ouça aquilo que está no teu coração. Você precisa de ter um joelho calejado a ponto de dobrar e o Senhor falar assim: opa, esta voz eu conheço, esta voz eu tenho intimidade. Você não precisa ter palavras rebuscadas para falar com o Senhor. Você acha que você impressiona Deus orando bonito? Você acha que tem como você impressionar Deus com as suas vestimentas ou com a sua eloquência ao falar? Olha como ele fala bonito. Imagina Deus, olha lá, fulano fala tão bonito. Você acha que Deus se impressiona com isso? Deus se impressiona com aquele que dobra o seu joelho e fala assim: pobre, miserável homem que sou. Quem disse que sou digno de estar aos teus pés? Pobre e miserável homem que sou. Mas estou aqui clamando pela tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Falei alguma palavra difícil? Se foi difícil, eu vou facilitar mais. É virar e falar assim: Deus, deu ruim, preciso do Senhor. Deu ruim, preciso do Senhor. Está difícil ainda? Está difícil ainda a palavra? Eu vou facilitar mais ainda. Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de você. Paizinho, me ajuda. Papai, me ajuda. Eu preciso de você. Eu acho que eu não consigo facilitar mais. Você não precisa. Ó Senhor, Deus Altíssimo, poderoso, magnânimo, esplendoroso Senhor, construtor dos céus e da terra, arquiteto do universo. Não precisa de nada disso. Deus fala: tá, filho, e aí? O que está no seu coração? Não, calma aí, Senhor, tem as formalidades. Ó Deus poderoso, e Deus, tá, filhão, e o seu coração? Não, mas, e o seu coração, como é que está? Para que formalidades? Ele quer o seu coração. Você não precisa do pastor ungidão. Você precisa rasgar o seu coração na presença do Senhor. É só isso que o Senhor precisa de você.
Ele quer ouvir a sinceridade do teu coração. Na Bíblia está escrito uma história, que estava lá, o fariseu e um pecador. O pecador falava assim, ele de joelho, com a cara no pó, não conseguia levantar o rosto. Ele falava: Senhor, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. E o fariseu, em pé, com toda a pompa farisaica, olhava para os céus e falava assim: Senhor, que bom que eu não sou como este pecador. Que bom que eu não sou como este pecador. Que a tua glória venha. De quem que o Senhor se agradou? De quem que o Senhor se agrada? Mas vamos voltar. Passa aí. Primeira coisa, se você está na dúvida se o caminho que você está seguindo é o plano de Deus, se você está fazendo parte ou não, ore perguntando ao Senhor. O Alex não tem essa resposta. O Alex não tem o direito de ter essa resposta. Na falta, ore. Você não sabe o que fazer? Ore. Você precisa de um milagre? Ore. Você está sem rumo? Ore. Está com dúvida? Ore. Tudo está dando errado? Ore. E se tudo estiver dando certo? Ore. Quer prosperar? Ore. 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 Vai sair de casa? Ore. Ora. Vai comer? Ora. Vai comer? Ora. Vai trabalhar? Ora. Vai atender um cliente? Ora. Vai preparar alguma coisa? Ora. Ore. Ore como se a sua vida dependesse disso. E olha o que eu vou te falar. Depende. A sua vida com o Senhor depende. Depende da oração. Ah, mas a minha mãe está orando por mim. Filhão, que bom. Que bom. Mas e você, cara? Ore. 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 Amém, meus queridos? Então, o que eu quero fazer agora com vocês? Vamos orar. Eu queria que você pensasse nos teus motivos de oração. Podem ser iguais aos meus, mas podem não ser. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja que está com a mãe internada, com pneumonia, a saturação dela não sobe. Creuza, né, irmão, o nome dela? A mãe do nosso amigo G, nosso irmão G. Eu tenho uma amiga, uma irmã, que eu estive com ela esse fim de semana, esse feriado. E ela falou para mim assim: Alex, a qualquer minuto a trombeta pode tocar para mim. Os médicos não têm mais o que fazer.
Me mandaram para casa, à base de morfina, porque não tem mais o que fazer, só para aliviar a minha dor. Aí essa mulher tinha 1,5 m de altura, 40 e poucos quilos, calça 32, não, 33. Ela olha e fala para mim assim: eu não acredito que eu vou morrer, eu acredito que Deus vai me curar, e eu vou lá para consolar, e saio consolado. Eu tenho por quem orar, eu tenho por que orar. Se você tem por quem orar, se você tem o porquê orar, quero que você fique de pé. Apaga a luz para mim aí, Léo, por favor. Você não precisa vir à frente, porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém, nada. Mas você tem um Pai no céu que está esperando a tua oração, que está esperando para ouvir o teu clamor, que está esperando para te ouvir. Ó Deus amado, santo é o teu nome, Senhor, santo és tu, Pai. Ó Deus, eu, Pai amado, estou aqui clamando, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, Pai. Lembrei agora, Senhor, da dona Creuza, a mãe do G, nosso irmão G. Deus amado, venha sobre esta mulher, Pai. Está aqui, Senhor, o filho dela, a nora dela, os netos estão aqui, Pai amado, adorando o teu nome, louvando a Ti, Senhor, engrandecendo a Ti, Pai amado, a cada dia. E eles pedem, Senhor, a Ti, levanta-te do teu trono para curar, Pai amado, a dona Creuza. Eu peço, Senhor, pela minha amiga, a senhora Vânia, que o Senhor venha curá-la, Pai amado, que o Senhor venha curá-la, Senhor. Ela está ali, Pai amado, esperando um milagre teu, Senhor. Venha trazer o teu milagre ali, Pai. Deus amado, cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai amado, tem um motivo de oração que o Senhor conhece, e os teus filhos, Pai amado, estão aqui te pedindo, Pai, que o Senhor levante-te do teu trono, Pai amado, para poder, Senhor, ajudar os teus filhos, aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, Pai amado. Quantos e quantos cegos o Senhor curou, quantos mudos, quantos coxos, quantos, Pai amados, enfermos, o Senhor libertou das enfermidades. Quantos foram, Senhor? Eu te peço, faz de novo, Pai. Faz nos dias de hoje, Senhor. O Senhor ainda é o mesmo, Pai amado. Nós cremos que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor pode curar. Basta uma palavra tua, Senhor. E aquele que hoje está chorando, Pai amado, pelo seu ente querido que está doente, que o Senhor recolha estas lágrimas, Pai amado, e diga aos teus filhos: estão curados pelo poder que há no nome de Jesus. Deus amado, cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai, que estão, Senhor, sem saber, Pai amado, se eles estão fazendo a tua vontade ou não, Pai, que o Senhor mostre, Pai amado, para cada um de nós, se estamos no caminho certo ou não. E o caminho certo é o teu, não é o nosso. E se nós estamos no caminho errado, Pai amado, nos mostre uma saída, Pai. Por mais que doa, nos mostre o que fazer, Pai amado, como agir, Pai, para poder estar no centro da tua vontade, Senhor. Deus amado, se nós, Pai amado, estamos aí confusos e perdidos neste mundo mal, que o Senhor nos mostre a direção a cada passo que formos dar, em cada caminho que formos caminhar, Pai amado, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Senhor. Em nome de Jesus.
eu queria que você ficasse à vontade para poder orar, adorar ao Senhor, enquanto o Ministério de Louvor toca esse louvor, essa canção. Fique à vontade. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. É o teu Pai com quem você está falando. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Glória a Deus, amado. Santo é teu nome, Senhor. Ó, papai, nós te agradecemos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai.
Ó Pai amado, nós te agradecemos por esses momentos, por este culto. Que a tua boa mão esteja sobre cada um dos teus filhos aqui, Pai amado. Senhor, que o Senhor revele qual é o teu plano e qual é o nosso lugar nele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, aqueles que nos visitam, eu gostaria de dizer que todo culto, todo domingo à noite, após o culto, nós fazemos um lanche, nós temos a nossa cantina. Porém hoje nós não teremos cantina, somente no dia de hoje. Porém, tem um cafezinho para a gente poder. O cafezinho, na verdade, é só um pretexto para você encostar ali e a gente bater um papo. O cafezinho é de graça, é de grátis, é 0,800, tá? Eu espero que essa palavra tenha tocado os nossos corações e que o Senhor venha fazer morada no coração de cada um dos teus filhos. Eu queria orar para a gente poder encerrar. Ó Deus amado, este é o primeiro culto que a IBAS está fazendo este ano de 2026. Agradecendo, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecendo pela tua boa mão, pela tua misericórdia, Pai. E te pedindo, Senhor, que o Senhor esteja conosco a cada dia. Deus amado, que tenhamos uma semana abençoada por Ti, que tenhamos um ano abençoado por Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deem um abraço no teu irmão, um abraço forte. Deseje para aqueles que você não desejou ainda, um ano cheio do Espírito Santo de Deus. Amém?